Olá pessoal do Café com Leitura e você, sejam bem-vindos de volta à nossa aventura. Vamos continuar lendo o nosso livro Pense e Enriqueça. O desejo faz o impossível. Para um clímax adequado ao presente capítulo, quero apresentar uma das pessoas mais incomuns que conheci. Vi-o pela primeira vez alguns minutos depois que nasceu. Veio ao mundo sem nenhum sinal físico de orelhas e o médico admitiu, quando o apertaram para dar opinião sobre o caso, que a criança podia ser surda e muda para o resto da vida. Contestei a opinião do médico. Eu tinha o direito. Eu era o pai da criança. Também eu cheguei a uma decisão e formei opinião, mas expressei a opinião silenciosamente, no segredo do meu coração. Sabia no íntimo que meu filho iria ouvir e falar. Como? Tinha certeza de que devia de existir um meio e sabia que eu encontraria. Pensei nas palavras do imortal Emerson. Todo o curso das coisas serve para ensinar-nos fé. Basta nos obedecer. Há orientação para todos nós e se ouvirmos com humildade, escutaremos a palavra certa. A palavra certa? Desejo. Mais do que qualquer outra coisa, eu desejava que meu filho não fosse um surdo-mudo. Desse desejo jamais retrocedi nem por um segundo. O que podia eu fazer? Teria de achar de qualquer modo o meio de transplantar para a mente da criança o meu ardente desejo de transmitir-lhe som ao cérebro sem o auxílio das orelhas. Assim que ela estivesse com idade suficiente para cooperar, encher-lhe-ia de tal modo a mente com o desejo ardente de ouvir, que a natureza, por métodos próprios, se incumbiria de traduzi-lo em realidade física. Esse raciocínio todo teve lugar em meu cérebro e eu não mencionei a ninguém. Todos os dias renovava o juramento que fizera a mim mesma de que meu filho não seria surdo-mudo. Com o correr dos anos, quando começou a notar as coisas ao seu redor, observamos que tinha um leve grau de audição. Ao chegar à idade em que as crianças geralmente começam a falar, não fez a menor tentativa nesse sentido, mas percebíamos, por suas ações, que ouvia vagamente certos sons. Era tudo o que eu queria saber. Estava convencido de que se ele pudesse ouvir, mesmo um pouco, poderia desenvolver maior capacidade de audição. Algo aconteceu, então, que me deu esperanças. Veio de uma fonte totalmente inesperada. Encontramos o caminho. Compramos um fonógrafo. Quando a criança ouviu a música pela primeira vez, entrou em êxtase e imediatamente se apossou da máquina. Certa vez, colocou e recolocou o mesmo disco durante quase 2 horas, postando-se diante do fonógrafo com os dentes fincados no canto do estojo. O significado desse hábito bem formado só se nos tornou claro anos mais tarde, pois não tínhamos ouvido falar ainda no princípio da condução do som através dos ossos. Pouco depois que se apossou do fonógrafo, descobri que me ouvia claramente quando eu falava com os lábios. Pessoal, me desculpa aí o latido da minha cachorrinha, mas quem me acompanha já sabe, né? Que eu tenho uma filhinha de 4 patas. Ok. Ele ouvia claramente quando eu falava com os lábios, tocando o seu osso mastoide na base do crânio. Tendo constatado que ele podia ouvir perfeitamente o som de minha voz, comecei a transferir imediatamente à sua mente o desejo de ouvir e falar. Cedo descobri que gostava de histórias na hora de dormir, de modo que me pus a trabalhar, criando histórias destinadas a desenvolver-lhe a autoconfiança, a imaginação e um desejo agudo de ouvir e ser normal. Havia uma certa história a qual eu dava ênfase, acrescentando-lhe uma cor nova e dramática cada vez que a contava. Destinava-se a implantar-lhe na mente a ideia de que seu mal não era uma deficiência, mas sim qualidade de grande valor.
apesar do fato de que todas as filosofias que estudei indicarem claramente que toda a adversidade traz em si a semente de uma vantagem equivalente, devo confessar que não tinha a menor ideia de como esse mal poderia algum dia tornar-se um bem. Nada podia detê-lo. Ao analisar agora um retrospecto à experiência, vejo que a fé que meu filho em mim depositava a teve muito a ver com os assombrosos resultados. Não punha em dúvida nada do que eu lhe contava. Convencia-o de que possuía uma vantagem clara sobre o irmão mais velho e que essa vantagem se refletiria sobre ele mesmo de muitas maneiras. Por exemplo, os professores na escola observariam que ele não tinha orelhas e, por causa disso, dar-lhe-iam mais atenção em especial, tratando-o com extraordinária bondade. Sempre o fizeram. Convenci-o também de que quando tivesse idade suficiente para vender jornais, o irmão mais velho já se tornara jornaleiro, teria grande vantagem sobre o humano, pois as pessoas lhe pagariam a mais pelo produto, vendo que ele era um menino inteligente, aplicado, apesar de não ter orelhas. Quando estava com 7 anos, demonstrou a primeira evidência de que nosso método de programação da mente estava produzindo resultado. Durante meses, implorou o privilégio de vender jornais, mas a mãe não quis dar o concedimento ao projeto. Finalmente, resolveu tomar o assunto em suas próprias mãos. Uma tarde, quando ficou em casa com os criados, subiu à janela da cozinha, caiu sentado no chão e saiu sozinho. Tomou emprestados 6 centavos do sapateiro da vizinhança, investiu em jornais, vendeu-os, reinvestiu o capital e continuou repetindo o processo até tarde da noite. Após o balanço das contas e de pagar os 6 centavos que pedira emprestado ao seu banqueiro, teve um lucro líquido de 42 centavos. Ao chegarmos em casa naquela noite, encontramo-lo na cama dormindo, apertando dinheiro na mão. Sua mãe abriu-lhe a mão, tirou as moedas e chorou. Ora essa, chorar pela primeira vitória do filho parecia tão fora de propósito. Minha reação foi o oposto. Ri de todo o coração, pois sabia que a minha tentativa de implantar na mente da criança uma atitude de fé em si mesmo obtivera sucesso. Sua mãe viu, nessa primeira aventura comercial, o menininho surdo que saíra pelas ruas arriscando a vida para ganhar dinheiro. Eu vi um pequenino homem de negócios corajoso, autoconfiante, ambicioso, cuja confiança em si mesmo aumentara 100%, porque entrara nos negócios por iniciativa própria e vencera. A transação me agradou, porque percebi que provara ser capaz de recursos que o acompanhariam pela vida inteira. Uma brecha na audição. O menininho surdo passou pela escola primária, ginásio e college sem conseguir ouvir seus professores, a não ser que gritassem bem alto e a pequena distância. Não foi a uma escola para surdos. Não permitimos que aprendessem a linguagem dos sinais. Estávamos resolvidos a que levasse vida normal e se reunisse com crianças normais. Persistimos nessa decisão, embora nos custasse muitos debates acalorados com funcionários escolares. Quando no ginásio experimentou um aparelho elétrico para surdez, mas de nada adiantou. Durante sua última semana no college, aconteceu algo que marcou o mais importante ponto crítico da sua vida. Pelo que parecia puro acidente, entrou de posse de outro aparelho elétrico que recebeu para experimentar. Demorou para testá-lo devido à decepção anterior com aparelho semelhante. Afinal, apanhou o aparelho e, com certa negligência, colocou-o na cabeça. Ligou a bateria e zás! Como por um passe de mágica, o desejo de toda a sua vida por uma audição normal tornou-se realidade. Pela primeira vez na vida, conseguiu ouvir praticamente tão bem quanto uma pessoa de audição normal. Felicíssimo pelo mundo transformado que lhe fora dado através do aparelho, correu para o telefone, ligou para a mãe, ouvindo-lhe a voz perfeitamente.
No dia seguinte, ouviu claramente as vozes dos professores em classe, pela primeira vez na vida. Pela primeira vez na vida, pôde conversar livremente com outras pessoas, sem necessidade de que falassem alto. Na verdade, entrara de posse de um mundo totalmente transformado. O desejo começara a trazer juros, mas a vitória ainda não estava completa. O menino ainda tinha de encontrar um meio definido e prático de converter seu defeito numa qualidade equivalente. O menino surdo ajuda os outros. Mal compreende o significado do que já fora alcançado, mas intoxicado pela alegria do recém-descoberto mundo do som, escreveu uma carta ao fabricante do aparelho de surdez, descrevendo com entusiasmo sua experiência. Algo em sua carta fez com que a companhia o convidasse para ir a Nova York. Ao chegar, foi escoltado pela fábrica e, enquanto conversava com o engenheiro-chefe, contando-lhe sobre o seu mundo transformado, um pressentimento, ideia ou inspiração, chamem-no do que quiserem, passou-lhe pela mente. Foi esse impulso do pensamento que converteu o mal que o afligia em qualidade, destinada a trazer tanto juros em dinheiro como em felicidade a milhares para sempre. A síntese daquele impulso de pensamento era o seguinte: ocorrera-lhe que poderia ser útil a milhões de surdos que passam a vida sem os benefícios de aparelhos de surdez, contando-lhes a história do seu mundo transformado. Durante um mês inteiro, pesquisou intensamente, analisando todo o sistema de marketing do fabricante de aparelhos de surdez. Criou, então, meios e modos de se comunicar com os que têm dificuldades de audição no mundo todo, com o propósito de, com eles, partilhar do mundo há pouco descoberto. Feito isso, redigiu um plano bienal baseado em suas descobertas. Ao apresentar o plano à companhia, recebeu imediatamente um cargo com o objetivo de realizar o que ambicionava. Nem sonhava, quando foi trabalhar, que estava destinado a trazer esperança e alívio prático a milhares de pessoas surdas, que sem essa ajuda estariam condenadas para sempre à surdez. Não tenho a menor dúvida de que Blair teria sido surdo ou mudo por toda a vida se sua mãe e eu não tivéssemos conseguido formar-lhe a mente como o fizemos. Quando lhe plantei na mente o desejo de ouvir e falar, de viver como pessoa normal, com esse impulso lhe transmiti uma estranha influência que fez a natureza se tomar construtora de pontes, eliminando o golfo entre seu cérebro e o mundo exterior. Na verdade, o desejo ardente tem meios tortuosos de transformar-se em equivalente físico. Blair desejava a audição normal, agora ele a tem. Nasceu com um defeito que poderia facilmente jogar alguém que tivesse um desejo menos definido à rua, com um punhado de lápis e uma latinha. A pequena mentira branca que eu lhe implantara na mente, quando ele ainda era criança, levou a crer que o seu defeito se tornaria uma grande qualidade. Justificara-se. Nada existe, em verdade, certo ou errado, que a crença, aliada ao desejo ardente, não possa tornar real. Essas qualidades estão à disposição de qualquer pessoa. Desejo produz mágica para uma cantora. Um curto parágrafo num despacho de jornal referente a Madame Schumann-Heink forneceu-nos a pista para o sucesso estupendo como cantora dessa mulher incomum. Cito o parágrafo porque a pista que contém não é senão o desejo. No começo de sua carreira, Madame Schumann-Heink visitou o diretor da ópera da corte de Viena para que ele testasse a voz, mas ele não o fez. Após um olhar, a moça, mal vestida e tímida, exclamou, muito gentilmente: com esse rosto e sem nenhuma personalidade, como pode esperar vencer na ópera? Minha filha, desista da ideia. Compre uma máquina de costurar e vai trabalhar. Você nunca poderá ser cantora. Nunca em um longo tempo.
O diretor da ópera da corte de Viena conhecia bem a técnica do canto, mas conhecia bem pouco o poder do desejo, quando assume as proporções de uma obsessão. Se tivesse conhecido melhor esse poder, não teria cometido o erro de condenar um gênio sem dar-lhe uma oportunidade. Há muitos anos, um de meus sócios comerciais adoeceu. Piorou com o decorrer do tempo, até que afinal foi levado ao hospital para ser operado. O médico avisou-me de que pouco ou nenhuma chance haveria de vê-lo vivo novamente. Essa era a opinião do médico, porém não era a opinião do paciente. Antes de ser levado para a mesa, sussurrou fracamente: "Não se incomode, chefe. Sairei daqui em alguns dias." A enfermeira de serviço olhou-me penalizada, mas o paciente se salvou. Depois que tudo terminou, o médico afirmou: "Só o seu desejo de viver é que o salvou. Nunca teria aguentado se tivesse recusado a aceitar a possibilidade de morte." Acredito no poder do desejo, apoiado pela fé, porque vi esse poder erguer homens de origem obscura a posições de riqueza e poder. Já o vi roubar a sepultura de uma vítima. Vi-o servindo de meio para que homens ensaiassem a volta, após derrotas em centenas de maneiras diferentes. Vi-o permitir ao meu filho uma vida normal, feliz e bem-sucedida, apesar da natureza tê-lo mandado ao mundo sem orelhas. Como se pode subjugar e utilizar o poder do desejo? Isso foi respondido através desses e dos capítulos subsequentes do livro, através de um princípio estranho e poderoso de química mental, jamais divulgado. A natureza envolve no impulso do desejo forte aquele algo que não reconhece palavras como impossível e não aceita a realidade como a derrota. Pontos a fixar. Quando o desejo converge grandes forças para a sua vitória, você não precisa de nenhum modo recuar. A vitória é certa. 6 passos definidos aqui mostrados transformam o desejo em ouro. Para Andrew Carnegie, esses princípios valem 100 milhões. O desejo constrói nova vitória da derrota temporária. Foi o desejo que construiu uma das maiores lojas de departamento do mundo, literalmente sobre cinzas. Um menino sem orelhas aprendeu a ouvir. Uma mulher sem possibilidades tornou-se grande cantora de óperas. Um homem doente que os médicos pensavam que morreria conseguiu se salvar. Desejo foi a força que auxiliou essas pessoas por alguma estranha, mas natural química mental. Não há limitações à mente, exceto as que admitimos. Uau, tô amando esse livro, não sei vocês, mas me dá uma força, me ajuda a realizar o meu desejo, se inscrevendo no nosso canal. Clica no sininho para você ser notificado todas as vezes que a gente subir um novo capítulo e, por favor, compartilhe esse livro lindo com alguém. Muito obrigada, nos vemos no próximo capítulo. Até mais!